Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição, desta feita lição de número 11, onde abordaremos o tema: o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Você tem sido referência na sua igreja, no seu bairro, no seu ambiente de trabalho, em meio à sua parentela como cristão, ou você tem dado um mau exemplo? Não tem sido um exemplo de cristão, um exemplo de crente? Você tem sido referência ou tem sido um escândalo? A proposta da lição nos propõe a falarmos sobre servos que são referência no serviço cristão. O texto áureo está baseado lá na epístola de 3 João 12, e o texto de referência ou leitura em classe está baseado em 1 Pedro 3, onde fala lá no verso 8, 9, 10, 11 e 12. Você vai estar lendo aí com sua classe, em nome de Jesus. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, estudante de teologia, professor de escola bíblica dominical em uma igreja local, mas sobretudo amante da palavra de Deus. Pois bem, vamos ao que interessa. Estamos situados ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Itaipava, mais precisamente no número 100, no bairro do Gentil, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Você tem sido referência como cristão em sua localidade? Você tem dado testemunho? Pois bem, uma certa feita, um determinado pastor começou a pregar seguidas vezes uma mesma mensagem todos os domingos. No segundo domingo ele pregou a mesma mensagem, no terceiro, no quarto, e foi indo, domingo após domingo, pregando a mesma mensagem. Evidentemente, os irmãos ficaram enfadados daquela mensagem, daquele pastor. Evidentemente, os irmãos começaram a se questionar: por que é que o pastor prega sempre a mesma mensagem? E um irmão mais corajoso, ele foi até o pastor e fez para ele a seguinte pergunta: pastor, por que é que o senhor prega a mesma mensagem sempre? E o pastor, olhando para aquele membro, fez para ele a seguinte pergunta: eu prego a mesma mensagem, é verdade, mas o que eu tenho pregado sempre? O membro coçou a cabeça, olhou para cá, olhou para lá e falou: pastor, eu não lembro. Aí ele falou para aquele membro, né? Evidentemente, por isso que eu prego a mesma mensagem, porque vocês ouvem, mas não lembram desta mensagem. O que nós queremos passar com isto? Como ser um discípulo verdadeiro? A proposta da lição desse trimestre, se você pegar a revista, vai estar dizendo lá o verdadeiro discípulo, desde a primeira lição até a última lição, vai estar falando sobre o verdadeiro discípulo. Mas como ser um verdadeiro discípulo? Evidentemente que para ser um verdadeiro discípulo, nós vamos precisar escutar. Muito mais do que ouvir, nós vamos ter que escutar. Em que sentido? A ilustração que nós usamos sobre o pastor e o membro ouvia a mesma mensagem em todos os cultos, mas aparentemente não escutava, não desceu para o coração, ele não assimilou a mensagem que o pastor queria lhe passar. Neste mesmo processo, neste mesmo ponto, nós poderíamos dizer que também muitas pessoas, elas apenas ouvem a mensagem do Evangelho, mas não escutam, não deixam descer para o coração, e nesse sentido não podem ser transformadas. E se não podem serem transformadas, não pode de fato algum, de modo algum, se tornarem referência no meio cristão. Evidentemente, nós queremos fazer aqui uma ponderação, fazer uma separação entre escutar e ouvir. Ouvir, necessariamente, todos nós que não temos defeito auditivo, ouvimos muito bem. Por vezes ouvimos até o que não queremos ouvir. Alguém costuma dizer: é melhor ouvir isso, às vezes alguém falar algo que não quer ouvir, do que ser surdo. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Só que existe uma diferença pontual entre ouvir e escutar. Escutar é quando você, além de ouvir, você presta atenção, você começa a ponderar, você começa a pensar sobre o que você ouviu e deixa descer para o coração, começa a refletir. E hoje em nossas igrejas, por vezes, as pessoas vão para a igreja, vão para o culto com a intenção de ouvir,
uma boa mensagem, aquele pastor que prega muito bem, é eloquente, as pessoas vão lá porque querem ouvir aquele pastor falar alguma coisa. As pessoas vão para a igreja que querem ouvir o ministério de louvor, ali ministrar o louvor. As pessoas vão à igreja que querem ouvir a orquestra, a banda, o grupo, seja lá o que for. As pessoas vão para a igreja para ouvir, mas por vezes não vão para escutar, para ponderar, para refletir sobre a mensagem ao qual ouviram. E nós temos inúmeras pessoas hoje que são muitos bons ouvintes por vezes, mas que precisam se tornar melhores ao escutar aquilo que ouviram. Nesse sentido, quem escuta, ele de cara, quem não apenas ouve, mas quem escuta, evidentemente, ele vai ter a sua vida confrontada, porque ele vai começar a escutar aquilo que o pastor está pregando e vai começar a refletir. E quando ele começa a refletir o que ele escutou, não apenas ouviu, mas escutou, ele refletiu, ele ponderou, ele começou a fazer uma análise sobre o que ele ouviu, aquele que escuta, evidentemente, ele vai ter uma transformação, porque o Evangelho é, sobretudo, confronto. O Evangelho nos confronta. Como João Batista, muitas pessoas ouviam a mensagem que João pregava, mas alguns resolveram escutar além de ouvir. E aqueles que escutaram, eles se arrependeram e começaram a descer ao tanque batismal para serem ali confrontados por João Batista, e João Batista começava a dizer: arrependei-vos, raça de víboras, e começava a explicar-lhes o que eles precisavam fazer para mudar de vida. Nesse sentido, todo aquele que escuta a palavra, ele evidentemente ele é confrontado. E ele sendo confrontado, ele vai mudar de vida, porque ele vai mudar de atitudes. Ele vai mudar o seu modo de pensar, ele vai mudar o seu modo de agir, ele vai mudar o seu modo de vestir, ele vai mudar o seu modo de se portar, ele vai mudar o seu modo de se relacionar com outras pessoas. E não há como ser referência, que é a proposta dessa lição, como cristão, não há como ser referência se você não faz bem o seu dever de casa, que é ouvir, escutar, ponderar, refletir e mudar a sua história. Não apenas ouvir, mas também escutar o que está sendo dito, a tal modo de querer entender melhor o que está sendo explicado, entender melhor o que está sendo falado e deixar ser transformado pelo que se ouvir. Por falta, por vezes, de escutar a palavra, nós temos hoje um monte de crentes que não são referência. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas apenas ouvem o Evangelho, mas não escutam de fato, não refletem. E por falta de escutar a palavra, por vezes muitos crentes não podem ser e nunca serão referência. Por causa disso, há entre nós muitos ditos crentes que apenas ouviram falar da mensagem do Evangelho, mas nunca escutaram de fato a mensagem do Evangelho, que são hoje um verdadeiro escândalo no meio do povo de Deus. Em que sentido? Hoje nós vemos pessoas de tudo quanto é jeito no meio cristão. É crente de cabelo pintado de vermelho, de rosa, de amarelo, um monte de coisa, né? E se diz cristão. É crente com calça rasgada, calça apertada, e se diz cristão. É crente todo tatuado, né, cheio de tatuagem pelo corpo inteiro e se diz cristão. É crente no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento e vai-se embora e se diz cristão. É porque ouve muito bem, mas não escuta o que a palavra está dizendo, porque todo aquele que escuta a palavra, ele é confrontado, ele muda de vida, ele não permanece da mesma maneira que ele veio lá do mundo. Aquele que escuta a palavra do Senhor, ele é mudado. Jesus já dizia: aquele que ouve, ou aquele que escuta as minhas palavras, né, ele é transformado, né? Aquele que me ama, ele escuta as minhas palavras, ele me ouve. Não há como dizer que nós amamos a Cristo, amamos a Jesus, se nós apenas ouvimos, entra por aqui e sai por ali. Nós precisamos escutar o que a palavra diz, o que Jesus diz. Só seremos parecidos com Cristo. Nós só podemos ser referência se nós formos parecidos com Cristo. E nós só seremos parecidos com Cristo se nós escutarmos o que Cristo tem a nos dizer. Se nós escutarmos o que a palavra tem a nos dizer. E todo aquele que escuta a palavra,
ele de cara ele é confrontado e ele recebe paz, que excede todo entendimento. Temos vivido um tempo onde hoje muitos crentes não têm sequer paz. Crentes com síndromes, crentes com pânicos, crentes com depressão. Todo aquele que escuta a palavra do Senhor, ele tem paz, que excede todo entendimento. Não basta ir à igreja e ouvir o pastor pregar. Às vezes as pessoas ouvem o pastor pregar, mas nunca vão ser um verdadeiro discípulo, porque não escutam o que está sendo pregado. Não basta ir à igreja e ouvir, ver o culto, né? Ouvir tudo que está sendo dito ali, tudo que está sendo ministrado ali, se você não escuta de fato o que a palavra está dizendo para a sua vida e como você precisa mudar. O verdadeiro discípulo ele só é referência quando ele muda de vida. E quando ele muda de vida, ele tem paz. Quando ele muda de vida, ele é manso. Quando ele muda de vida, ele fala o que edifica. Nós temos muitos crentes hoje que só falam asneira. Muitos crentes hoje que por vezes só amaldiçoam. Muitos crentes hoje só abrem a sua boca para falar o que não convém. É porque ouviram, mas não escutaram a palavra de fato. Aquele que escuta e ouve a palavra profundamente, ele muda de história, ele muda de vida e não tem como ele não ser referência. Não tem como ele não ser modelo de vida. O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Você tem sido uma referência no serviço do Senhor? Você só será referência se você escutar o que a palavra tem a te dizer. A palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Todo aquele que escuta a palavra tem condições de manejar a palavra. Só vai manejar bem a palavra quem escuta a palavra, porque do contrário jamais poderá manejar a palavra, porque a palavra é uma verdade. Aleluia. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você apenas não seja um bom ouvinte, que entre por aqui e saia por ali, mas que você também escute a palavra e deixe a palavra frutificar em seu coração. E tendo feito isso, você será referência na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho. Por onde você passar vai ser como. É impossível não falar sobre Eliseu. Por onde você passar, você vai ser visto como aquele homem, Eliseu. A mulher estava a contemplar um homem que passava e não falava nada. Mas ele era um homem que ele escutava as palavras do mestre. Ele ouvia Deus falar com ele face a face. Por escutar Deus, ele andava diferente. Por escutar Deus, ele se portava diferente. E quando ele passava, a mulher de Sunem dizia: vejo que aquele homem é um santo homem de Deus, sem falar nada. Só de passar, alguém observava e via que ele era uma referência. Por vezes nós falamos demais e não somos referência. Deus quer que nós comecemos a ser referência de boca fechada, porque nós somos a Bíblia aberta em nosso tempo. As pessoas precisam olhar para nós e ver a palavra em nós. O mundo precisa olhar para ti e ver a palavra em você. E o que é a palavra em nós? A palavra em nós é amor. A palavra em nós é mansidão. A palavra em nós é temperança. A palavra em nós é longanimidade. A palavra em nós é benevolência. A palavra em nós é paz. A palavra de nós é gozo. A palavra de nós em nós é alegria. Que você seja uma Bíblia aberta. Que você seja uma referência. Que Cristo habite em você. Que você seja a palavra de Deus para este mundo ler. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus. Seja referência por onde quer que você passar. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Se tem gostado do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal, deixe os seus comentários, né, na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus.